Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Alan Gracioto, eu sou professor, historiador, especialista na área de ciências humanas, história, filosofia e sociologia. Também cursei uma pós em arqueologia do Antigo Oriente Próximo e Mediterrâneo e atualmente eu estou concluindo o meu mestrado na área de filosofia. E se Deus quiser, logo eu já vou para o doutorado também para estar aprofundando os meus conhecimentos. E eu construí esse canal com o objetivo de trazer um conhecimento que ele está na universidade. Trazer um conhecimento de uma forma democrática, uma forma didática, para aquelas pessoas que elas são interessadas na área de ciências humanas, na história, que querem saber mais, que querem aprender um pouco mais, né, e até mesmo compartilhar os seus conhecimentos aí nos comentários, ou até mesmo trazer ideias para próximos vídeos, né? E o vídeo de hoje, especificamente, ele tem o objetivo de fazer uma introdução ao estudo da história, né? A pergunta é, por que a história ela é tão importante? Eu não sei se você já teve a experiência, e eu já passei por essa experiência, de que quando eu estava fazendo a graduação, muitas pessoas me questionavam, né? Por que eu estava fazendo história? Né? Para que serve história? E eu também já tive a oportunidade de lecionar na educação básica e alguns alunos eles me perguntavam faziam a seguinte questão para mim: professor, mas para que serve a história? Por que é importante? Ou até mesmo aqueles comentários mais pejorativos, né, que a história ela não servia para nada porque já tinha acontecido mesmo, não ia mudar nada, né? Nós não temos o poder de mudar o passado. Mas todos esses comentários e questionamentos, eles são um pouco perigosos, visto que a história ela tem uma função muito importante na construção da nossa cidadania e até mesmo na compreensão do nosso presente. Quando você compreende o passado, você compreende o presente também, né? Então uma coisa ela se conecta à outra. E como historiador, eu decidi trazer algumas reflexões sobre a importância dessa disciplina, não apenas para historiadores ou para pessoas que estão se graduando em história, mas para todos aqueles que querem aprender mais e entender a importância dessa disciplina tão valiosa, não apenas para nós brasileiros, mas para todas as pessoas. Eu vou fazer aqui um compartilhamento de tela para ficar mais didático para vocês. Aí nós vamos estabelecendo as nossas reflexões a partir desse conteúdo, tá? Introdução ao estudo da história. Eu inicio com uma questão, né, com uma pergunta, e essa talvez seja a sua dúvida. Durante algum tempo, essa foi a minha dúvida também. Eu confesso para você que quando eu comecei a fazer o curso de História, minha graduação, eu ainda não tinha certeza o que era História. Eu fui aprendendo no decorrer do curso e também na minha prática profissional, né? Então, o que é História e por que ela é importante? Então, olha só essa definição que eu trouxe. Já adianto que essa não é uma definição única, ela também não é fechada, né? Pelo contrário, ela é aberta, né? A história ela tem muitas possibilidades e muitas definições. Mas eu gosto dessa daqui, né? Que a história é o estudo, né? As ações dos seres humanos e da natureza no tempo e no espaço. O que significa isso? Que o objeto de estudo da história são as ações do ser humano no tempo e no espaço. Né? Como que o ser humano ele mudou o espaço? Como que as coisas elas foram se transformando no decorrer do tempo? Né? Então o objeto da história é isso. Não é apenas saber o que aconteceu no passado, mas é ter justamente essa compreensão. Né? A história também ela avalia as transformações e permanências. E vem alguns questionamentos. Por que as coisas acontecem como elas acontecem? Por que uma determinada forma de pensamento ela se reproduz e se reproduz? Por que nós pensamos como pensamos? Obviamente, essas não são questões apenas do campo da história. Né? Nós poderíamos entrar aqui também no campo da filosofia, especialmente na área da epistemologia. Porém, a história ela também nos ajuda a compreender essas questões, a entender as transformações e as permanências ao longo do tempo. E um outro ponto, ela é importante para compreender o presente. Né? Nós já mencionamos isso em alguns minutos anteriores, que a história nos auxilia nisso, compreendendo a história, compreendendo o passado. Fica mais fácil entender o presente.
também para o nosso desenvolvimento crítico. Quando você sabe o que aconteceu e você avalia isso de uma forma crítica, obviamente você não vai aceitar algumas coisas, você não vai reproduzir alguns discursos, por assim dizer. E o terceiro ponto, a construção de nossa identidade. Faça aqui uma reflexão comigo. Como que seria o nosso país se você não soubesse a história, né, as nossas origens, por exemplo? Ou num caso mais pessoal, né, como que seria a sua vida se você não soubesse de onde você veio, né, de qual família você veio, quem são seus familiares, né, pai ou mãe? Então, conhecer a história ajuda-nos a construir essa identidade, né, entender a nossa identidade e também pensar de uma forma crítica, né? Sobre a questão de transformações e permanências, eu vou dar um exemplo bastante prático para que você entenda o que eu acabei de dizer. Olha só essa imagem da Avenida Paulista. Né? A Avenida Paulista, ela é uma das mais famosas do Brasil. Né? Na primeira parte, né, do lado esquerdo, nós temos aqui uma foto antiga do início do século XX. E como você pode ver, a foto ela não é colorida, ela é preta e branca. As casas ali, né, os edifícios, eles são com uma estrutura antiga, né, uma arquitetura antiga que era daquele tempo. E você vê muitas árvores. Não é uma avenida muito grande, por assim dizer, muito larga. Então essa era a Avenida Paulista no início do século XX. Porém, aqui do outro lado, nós temos a Avenida Paulista hoje, século XXI. Nós estamos em 2026. Essa foto ela foi do ano passado, né, 2025. Porém, não teve tantas alterações assim. Então, olha só como que um olhar crítico, né, um olhar de um olhar historiográfico, por assim dizer, ele nos ajuda a entender as transformações e as permanências. Olha só quanta coisa mudou. Né? Existem carros aqui passando. Na primeira imagem não é possível identificar isso. Existe um número maior de pessoas. Os edifícios eles são maiores. As árvores, né, não tem tanta árvore assim na segunda imagem se comparado com a primeira. Então, entender essas transformações, ela faz parte do objeto de estudo da história. Né? Eu espero que isso esteja claro para você, né, que a história ela é importante não apenas para compreender o passado, mas também para formar um senso crítico, para construir a nossa identidade e também entender as transformações e as permanências. Né? Aí surge também mais uma questão importante, que é a figura do historiador. Talvez você que esteja assistindo é historiador ou pretende fazer história, cursar história em algum momento da vida. E eu indico, né, eu até aconselho você a fazer história, porque é um curso fantástico, é um curso que você vai aprender muito com ele, você vai desenvolver um senso crítico bastante apurado e você não vai ter prejuízo com isso. Né? O curso de história, mesmo não sendo tão valorizado na nossa cultura brasileira, ele é um curso muito bom. Né? Existem várias universidades aí, você pode estar pesquisando. E todas as pessoas que se formam em história, né, que concluem a graduação, elas são chamadas de historiador, né, os historiadores. E quem são os historiadores? Né? O historiador ele é aquele, né, como diz o slide, que ele sistematiza os documentos e produz a história. De uma forma assim, didática para você entender. Todas as pessoas fazem história. Né? Você e eu fazemos história, os políticos eles fazem história, né? Os países, né? Enfim, existe história em todos os momentos. Porém, quem reúne os documentos, interpreta esses documentos e constrói um texto a partir disso, uma interpretação, um artigo, é o historiador. E o historiador, ele não é imparcial, ele carrega os seus pressupostos, a sua formação. Porém, ele tem que tomar cuidado com o anacronismo. O maior dos pecados de um historiador é o anacronismo, é quando você aplica o seu contexto no passado e faz julgamentos que eles são indevidos. Então, o historiador ele precisa tomar esse cuidado. Ele reúne os documentos e ele tem que evitar o anacronismo. Então, é ele quem constrói a história, por assim dizer. Né? Todos nós fazemos história, mas o historiador ele é o profissional que ele cuida dessa parte em específico. Né?
E história não é apenas os grandes feitos e heróis, mas as pequenas coisas. Quando a história ela surgiu como disciplina, ali no século XIX, ela era muito conectada com o método científico. Até hoje nós usamos o método científico para produzir história. Se você vai numa graduação ou em algum curso de pós-graduação em história, você vai usar o método científico. Você vai ter que ter uma problemática, uma metodologia, uma referência, né, documentos. Mas no século XIX, isso aí era muito mais apurado. Era só a história, ela era considerada, a verdadeira história, era apenas a dita história oficial, que dizia respeito aos heróis, né, aos grandes líderes, aos grandes acontecimentos, às guerras, e acabava ficando de lado a história das pessoas mais simples, né, a microhistória, como os historiadores eles usam hoje, né? Então, mais um exemplo para você entender. A história do Brasil no século XIX. Quem era avaliado nessa história? Dom Pedro I, Dom Pedro II, as transições políticas. Porém, o povo, de modo geral, né, a vida pública, o dia a dia das pessoas, os marginalizados, tudo isso era deixado de lado. No século XX, essa perspectiva ela começou a mudar. E agora, no século XXI, a história ela é extremamente ampla, né? Até existe um pensamento que ele se encaixa muito bem com a disciplina. Tudo é história. É possível você extrair história de todas as coisas, de todos os acontecimentos, né? Então, é uma disciplina bastante rica e é uma disciplina interdisciplinar, né? Ela se conecta com outras. Eu gosto dessa frase também, né? A função da história. Por que serve a história? Para dar consciência aos seres humanos do seu poder de transformar a realidade. E aí, você sabia disso? Sabia que a história ela é tão rica e ela é tão importante assim? Que ela não serve simplesmente para saber o que aconteceu, mas também ela tem uma participação muito importante na nossa sociedade, né? Por meio da história, que nós tomamos consciência e nós podemos transformar a realidade. Outro ponto, né, que eu destaquei são as fontes históricas. O que são fontes históricas? A pesquisa em história, ela não é feita de forma aleatória e ela também não pode se basear na criatividade. Não é você imagina que aconteceu algo ou você reconstrói uma cena de uma forma subjetiva e coloca no papel e construi história. Não é bem por aí. Você tem que usar as fontes históricas. Os historiadores, quando eles vão escrever os documentos, livros, eles se apropriam de fontes, né? E as fontes elas são divididas entre fontes primárias, que são aquelas mais ligadas ao contexto do fato em si, e as fontes secundárias, que geralmente já são interpretações. Porém, tanto as fontes primárias quanto fontes secundárias, elas são extremamente importantes. E aqui vai uma advertência para você. É mais difícil dizer o que não é uma fonte histórica do que o que é uma fonte histórica, né? Porque, dependendo do contexto, qualquer objeto, qualquer documento, qualquer escrito, ele pode ser sim uma fonte histórica. Olha só alguns exemplos. Fontes escritas, né? Essas são as mais utilizadas. E dentro dessas fontes, o que poderia se encaixar? Os livros, documentos, jornais, revistas. Hoje em dia, nós temos facilidade para encontrar esses arquivos. Um exemplo é o site da Biblioteca Nacional. Você consegue ter acesso, por meio de uma pesquisa rápida, você consegue ter acesso aos periódicos do Brasil desde a época do século XIX. Então, hoje em dia, é muito mais fácil você construir uma pesquisa em história. Então, as fontes escritas, elas ainda são as mais utilizadas, mas não significa que elas são as mais importantes. Há também as fontes orais, né? O que são as fontes orais? São as culturas, as tradições, os valores, as histórias que um povo ele vai transmitindo, né? Que elas não estão escritas, porém elas são passadas de pais para filhos. E a fonte oral, ela é mais utilizada entre os povos que não têm o domínio da escrita, né? Os chamados povos ágrafos, né? Uma palavrinha nova para você. Povos ágrafos são aqueles que não utilizam a escrita. Como, por exemplo,
Existem tribos indígenas na América que eles não têm um sistema de escrita assim como nós, né? Assim como os ocidentais. Porém, eles têm história. Não dá para dizer que eles não têm história porque eles não têm escrita. Se você pesquisar sobre eles, né, tiver contato com essas tribos, você vai ouvir histórias, tradições, mitologias, que elas são importantes e elas são sim uma fonte histórica. Né? Na África, a mesma coisa. Né? O estudo da África ele se baseia principalmente na arqueologia, que são fontes materiais, e também na cultura oral, né? De pai passando para filho, tradições, valores, religiões, músicas. Então, tudo isso é fonte oral e também é muito importante no fazer historiográfico. Também tem as fontes visuais, que entram os mapas, anúncios de publicidade, quadros, pinturas, fotografias. Fotografia é uma fonte muito interessante, porque é, ela ilustra, né, o que aconteceu, né, de forma assim que você realmente enxerga como era a realidade de um determinado contexto. Então é muito rico as fontes visuais, por assim dizer, né, os mapas, anúncios de publicidade. Não sei se você já viu em determinado momento como que eram as propagandas na década de 50, especialmente as propagandas dos Estados Unidos. Eram propagandas que elas incentivavam o consumo. E como que isso pode ser considerado uma fonte histórica? Quando você usa em paralelo essas publicidades junto com os relatos, né, os livros, você entende como que era a cultura daquela época. Então, as fontes elas são combinadas no fazer historiográfico. Há também as fontes sonoras, como por exemplo discos, trilhas sonoras, músicas, jingles, né? Só de música a gente poderia citar aqui uma série, né, de músicas de artistas que podem ser considerados uma fonte histórica para entender determinados contextos. Bom, avançando aqui, eu trouxe um exemplo de fonte histórica, né, um exemplo de fotografia. Essa fotografia ela me chama muita atenção. Ela é do fotógrafo inglês Lewis Hine, uma fotografia de 1921, e ela é muito interessante porque você percebe que é uma fotografia planejada. Esse homem ele não estava trabalhando na fábrica e veio o Lewis Hine e tirou uma foto dele e saiu esse produto que você está vendo, né? Mas ela tem uma intencionalidade. É uma foto que ela traz bastante informação, mesmo que ela não tenha nenhum texto. Então, olha que interessante. 1921, historicamente falando, era o período da segunda Revolução Industrial. Né? Foi quando países como Estados Unidos, Japão, Rússia, eles se industrializaram. Né? O Brasil também, ele começou a industrialização ali finalzinho da década de 40, 50, né? Intensificando, por assim dizer. E você vê o mecânico fazendo a manutenção da máquina. Então, o contexto segundo a Revolução Industrial, as pessoas estavam nas cidades, trabalhando nas fábricas para garantir o seu salário, o seu sustento. E qual foi a mensagem que foi transmitida nessa fotografia em específico? Olha que interessante. Aqui na frente o homem está projetado, ele está com uma chave na mão, atrás tem uma máquina. O que isso significa? O homem em si, ele não está trabalhando, ele está fazendo a manutenção. E quem faz o trabalho, quem produz de fato, é a máquina. Então, como que isso pode ser aplicado como uma fonte histórica? Para a gente entender esse contexto especificamente. Com a industrialização, o homem, o ser humano, ele deixou de ser a força que produzia. Ele apenas fazia manutenção das máquinas. Quem produzia de verdade eram as máquinas. E assim hoje também. Você provavelmente já percebeu isso, de que quem produz em grande escala não é mais o trabalho artesanal, não é mais a manufatura, mas são as máquinas. E o ser humano, ele dá condições para essa máquina trabalhar. Ele cria o espaço, ele faz a manutenção. Então, olha que interessante essa fotografia como uma fonte histórica. Um segundo exemplo, essa aqui é uma fotografia da Germany Crew, é uma imagem que representa a cidade de Nova York no início do século XX.
E existem alguns relatos de que Nova York, ali nesse período, ela tinha um cheiro de ferro. E por quê? Porque a cidade ela estava em desenvolvimento, né? Edifícios sendo construídos, também era o período da segunda Revolução Industrial. E apesar de parecer uma fotografia aleatória, ela tem sim uma intencionalidade e ela se encaixa como uma fonte histórica. Então, por exemplo, aqui nós vemos, em primeiro momento, né, na frente, as vigas de ferro. Ali embaixo você vê as pessoas, elas passando na rua. Há também alguns automóveis, né? Parece que é um ônibus ali, depois um carro. E foi uma foto tirada de cima, né? Como que isso pode descrever aquela realidade, aquele contexto em si? Primeiro, era uma fase de industrialização pelo uso do ferro, uma fase de avanço tecnológico, porque já é possível ver os automóveis, e também um período de crescimento das cidades, porque os edifícios, né, eles estavam sendo construídos e as pessoas elas estavam sendo empilhadas. Né? Olha só que interessante, como que uma fotografia ela pode trazer tanta informação e ela pode ser considerada uma fonte histórica. Mas eu faço aqui uma advertência para você também. Não é toda fotografia que pode ser considerada uma fonte histórica. Ela pode ser considerada uma fonte histórica desde que ela transmita uma mensagem e que ela sirva para o entendimento de um determinado contexto, certo? E aqui, para a gente finalizar, eu trouxe a periodização e o que é uma periodização. Se você for estudar a história, se você é um curioso, né, de estudo, do estudo da história, de assuntos, né, se você gosta de filmes que trabalham a história, seja ela antiga, medieval, contemporânea, é importante que você saiba se situar no tempo. Né? Quando que os determinados acontecimentos eles se passaram. Tá? E para facilitar o estudo da história, os historiadores, né, nesse contexto, essa divisão da história ela é francesa, ela leva mais em consideração a história do Ocidente, por isso ela pode ser problemática em alguns sentidos, porém ela é a periodização mais aceita entre os historiadores e é assim que você vai ver dividido nos livros didáticos, nos livros de história e na compreensão de modo geral, tá? Então, qual é a primeira fase que ela é estudada e que ela é relevante assim para a compreensão? É a pré-história. E o que se entende por pré-história? É o período anterior ao desenvolvimento da escrita. Aproximadamente 4.000 a.C., 3.000 a.C., as fontes elas variam bastante. Né? Então, quando o ser humano ele inventa a escrita, lá na Mesopotâmia com os sumérios, depois com egípcios, né? E posteriormente outras civilizações, acabam que os historiadores chamam de pré-história. Tá? E inicia-se a história propriamente dita. Tá? E dentro da pré-história existem as teorias. Né? O que acontecia na pré-história? Há, por exemplo, a teoria evolucionista, né, que vai falar sobre as fases da pré-história, né, a evolução humana. Há também a teoria criacionista, que é aquela que é contida na Bíblia, né, nos 11 primeiros os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Tá? Tudo isso é considerado pré-história. Depois entra a fase da história antiga. Né? A história antiga ela se estende desde a invenção da escrita até o século V, com a queda do Império Romano do Ocidente. Ok? Até é importante você ter essa diferenciação em a queda do Império Romano do Ocidente e a queda do Império Romano do Oriente. Tá? É diferente. Isso aí pode ser tema de vídeos posteriores, tá bom? Mas o que entra na história antiga? Entra a história das chamadas grandes civilizações, como as civilizações da Mesopotâmia, o Egito Antigo, os gregos, fenícios, os hebreus, os romanos. Então tem muita história e, infelizmente, nós não temos tantas informações sobre a história antiga porque muitos documentos eles se perderam com o tempo. Tá? Então, o estudo da arqueologia, por exemplo, ele é muito valioso para a compreensão da história da antiguidade. Tá? Então, é tudo isso que eu falei para vocês e várias outras histórias se encaixam na chamada história antiga, que vai da invenção da escrita até o século V. Mais especificamente, o ano de 476 depois de Cristo, né? Ou depois da Era Comum. Depois vem a Idade Média. A Idade Média
ela abrange ali do século V até o século XV, né? E é o período da prevalência da igreja, por exemplo, né? Você tem o feudalismo nessa época, tem a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, e foi um período que também aconteceu muitas coisas, né? Apesar de dele não ser assim tão valorizado por alguns historiadores, foi um período muito rico, né? De uma grande produção bibliográfica, por exemplo, de pensamentos. Surgiram também as universidades na Idade Média, então é um período muito interessante dele ser estudado, né? Posteriormente, vem a Idade Moderna, que ela se inicia com a queda de Constantinopla, aí sim entra o Império Romano do Oriente, né, que era a capital Constantinopla, né? Quando os turco-otomanos eles tomam a cidade, eles conquistam, é considerado pelos historiadores o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, né? E o que aconteceu nesse período de Idade Moderna? Nós podemos citar aqui a reforma religiosa, a reforma protestante, ocorreram as grandes navegações, ocorreu também uma parte do renascimento cultural, o iluminismo ele surgiu aí, a revolução científica também ela começa nesse período. Então é um período bastante rico e bastante explorado da história. A revolução industrial também, ela se inicia na Idade Moderna e se estende até a Idade Contemporânea. Então é um período muito interessante de ser estudado, né? E por fim, a Idade Contemporânea, eu citei ali no início, né, quando fui falar de periodização, que foram historiadores franceses que construíram essa linha do tempo. Aí você vai entender por que, né, é tão evidente que foram os franceses. Porque a Idade Contemporânea, ela se inicia com a Revolução Francesa, no século XVIII, em 1789. Né? Obviamente, a Revolução Francesa ela foi muito importante, né? Ela transformou o Ocidente de forma geral. Isso aí eu não vou entrar em tantos detalhes agora. Mas também aconteceram vários episódios que foram importantes, né? A Revolução Industrial também foi importante, né? Nós poderíamos também trazer a história da América, né? Que não é considerada nessa periodização, mas também teve muita coisa importante por aí. Porém, os franceses eles acharam conveniente colocar a partir da Revolução Francesa até os dias de hoje, né? A Idade Contemporânea, né? Então, revisando com vocês, a pré-história, a Antiguidade ou Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna ou Modernidade e, por fim, a História Contemporânea. Ok? Vamos voltar aqui para a tela inicial. Deixa eu passar aqui. E aí, você gostou desse conteúdo? Você sabia que a história era tão importante assim? Então, se você quer saber mais sobre assuntos relacionados à história, filosofia, sociologia, teologia, arqueologia, né, ciências humanas de modo geral, já se inscreve aqui no canal, já me segue também no YouTube, no Instagram, né? No Instagram. Pode me seguir ali também no LinkedIn, se conectar comigo, que sempre vai ter conteúdo novo, tá bom? Então, até um próximo vídeo e até a próxima.